Capítulo 8. Tudo que pode ser abalado será abalado. Agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Hebreus capítulo 12, versículos 26 e 27. No capítulo anterior, vimos que a palavra revelada de Deus é o fundamento sobre o qual Jesus edifica a sua igreja. Observamos Simão Pedro permanecer firme quando os outros discípulos partiram escandalizados. Mesmo quando Jesus lhe deu a oportunidade de partir, Simão Pedro disse o que estava firmado em seu coração. Agora, vamos observar outro teste para Simão Pedro, a noite em que Jesus foi traído. Jesus estava sentado com os seus 12 apóstolos, dando graças e servindo o pão, quando fez uma declaração surpreendente: todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas, ai daquele, por intermédio de quem ele está sendo traído. Lucas capítulo 22, versículos 21 e 22. Que pronunciamento! Hoje diríamos que com essas palavras Jesus soltou uma bomba. Embora Jesus soubesse desde o princípio que ele seria traído, aquela era a primeira vez que seus discípulos ouviram aquilo. Você pode imaginar o terrível sentimento que se espalhou por aquela sala quando ele disse que um deles, que havia estado com ele desde o princípio, um aliado próximo, iria traí-lo? O resultado foi que eles começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Eles estavam estupefatos pelo choque de saber que um deles seria capaz de cometer uma coisa tão terrível. Mas a motivação deles para tal investigação não era pura. Sabemos isso pela forma como a conversa deles terminou. O motivo deles para essa indagação era egoísta e cheio de orgulho. Veja o versículo seguinte das Escrituras. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Lucas capítulo 22, verso 24. Imagine isso. Jesus disse a eles que estava para ser entregue aos chefes dos sacerdotes para ser condenado à morte e levado aos romanos para ser ridicularizado, escarnecido e morto. Aquele que faria isso estava sentado com ele à mesa. Os discípulos questionaram quem era e aquilo terminou em uma discussão. Quase como filhos discutindo por causa de uma herança. Não houve preocupação por Jesus, mas uma corrida por poder e posição. Que egoísmo inimaginável. Se eu estivesse na posição de Jesus, talvez perguntasse se eles tinham ouvido o que eu havia dito, ou se eles ao menos se importavam. Vemos, a partir desse incidente, um exemplo de como o mestre andava em amor e paciência. A maioria de nós, se estivesse no lugar de Jesus, teria dito: todos vocês saiam. Estou em meu momento de maior necessidade e vocês estão pensando em si mesmo. Que oportunidade para ficar ofendido. Podemos quase imaginar quem iniciou a discussão entre os discípulos: Simão Pedro, uma vez que ele tinha a personalidade mais dominadora do grupo e geralmente era ele que falava primeiro. Provavelmente, ele rapidamente lembrou os outros como havia sido o único a andar sobre as águas. Ou talvez ele tenha refrescado a memória dele sobre o fato de que havia tido a primeira revelação de quem Jesus realmente era. Então, ele pode ter mencionado novamente sua experiência no Monte da Transfiguração com Jesus, Moisés e Elias. Pedro estava bastante confiante de que ele era o maior dos 12. Mas esta confiança não estava enraizada no amor, mas ancorada no orgulho. Jesus olhou para todos eles e disse-lhes que eles estavam agindo como meros homens e não como filhos do reino. Os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve?
Porventura não é que está à mesa, pois no meio de vós eu sou como quem serve. Lucas capítulo 22, versículos 25 a 27. O propósito do peneiramento. Embora Simão Pedro tivesse recebido muitas revelações de quem Jesus era, ainda não estava andando no caráter e na humildade de Cristo. Ele estava edificando a sua vida e ministério sobre as vitórias passadas e o orgulho. Paulo nos advertiu em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, para tomarmos cuidado em como construímos nosso fundamento em Cristo. Simão Pedro não estava construindo com os materiais necessários ao reino de Deus, mas com recursos tais como força de vontade e confiança em si mesmo. Embora não estivesse consciente disso, ele ainda estava aguardando a transformação do seu caráter. A sua referência vinha da sobrevida da vida. 1 João capítulo 2, versículo 16. O orgulho jamais seria forte o suficiente para equipá-lo para cumprir com seu destino em Cristo. Se não fosse retirado, esse orgulho acabaria por destruí-lo. Em Ezequiel, capítulo 28, dos versículos 11 a 19, vemos que o orgulho foi a mesma falha de caráter encontrada em Lúcifer, o querubim ungido de Deus, e que causou a sua queda. Agora vejamos o que Jesus disse a Simão Pedro. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Lucas capítulo 22, versículo 31. O orgulho abriu a porta para que o inimigo entrasse e peneirasse Simão Pedro. A palavra peneirar é tradução da palavra grega siniaso, que significa peneirar, sacudir em peneira, provar a fé de alguém por meio da agitação interior até as margens da destruição. Ora, se Jesus tivesse a mentalidade que muitos na igreja possuem, ele teria dito: vamos orar, rapazes, e amarrar esse ataque do diabo. Não vamos permitir que Satanás faça isso com o nosso amado Simão. Mas veja o que ele diz. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Lucas capítulo 22, versículo 32. Jesus não orou para que Simão Pedro escapasse desse abalo intenso que o levaria às margens da destruição. Ele orou para que a fé dele não fraquejasse no processo. Jesus sabia que dessa prova um novo caráter surgiria. O caráter que Simão Pedro precisava para cumprir seu destino e para fortalecer os seus irmãos. Satanás havia pedido permissão para abalar Simão Pedro de uma forma tão grave que ele perderia sua fé. A intenção do inimigo era destruir aquele homem de grande potencial que havia recebido tantas revelações. Mas Deus tinha um propósito diferente com esse abalo. E como sempre, Deus está muito à frente do diabo. Ele permitiu que o inimigo fizesse aquilo a fim de abalar tudo em Simão Pedro que precisava ser abalado. Deus mostrou a minha esposa Lisa 5 propósitos de se sacudir alguma coisa. Primeiro, para levá-la para mais perto dos seus fundamentos. Segundo, para retirar o que está morto. Terceiro, para colher o que está maduro. Quarto, para despertar. Quinto, para unificar ou misturar de modo que não possa mais ser separado. Qualquer pensamento ou atitude do coração que esteja arraigado no egoísmo ou no orgulho será refinado. O resultado deste abalo tremendo foi que toda a confiança de Simão Pedro terminaria, e tudo que restaria seria o firme fundamento de Deus. Ele seria despertado para a sua verdadeira condição, o que estava morto seria removido e os frutos maduros seriam colhidos, trazendo-o para mais perto do seu verdadeiro fundamento. Ele já não atuaria mais de forma independente, mas seria dependente do Senhor. Pedro orgulhosamente retrucou as palavras de Jesus. Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Esta declaração não nasceu do Espírito, mas da sua autoconfiança. Ele não conseguia ver o prenúncio deste abalo. Judas versus Simão. Alguns acham que Pedro era um tagarela covarde, mas no jardim, quando a guarda do templo foi prender Jesus,
Pedro desembainhou sua espada e golpeou o servo do sumo sacerdote, cortando fora a sua orelha direita. João capítulo 18, versículo 10. Poucos são os covardes que atacam quando os soldados inimigos estão em maior número. Portanto, ele era forte, mas a sua força estava na sua própria personalidade e não na humildade de Deus, pois o peneiramento ainda não havia começado. Então aconteceu exatamente como Jesus profetizou. O mesmo Simão Pedro, ousado e forte, pronto para morrer por Jesus, que brandiu a espada no jardim cheio de soldados, foi confrontado por uma pequena serva. Ele foi intimidado por ela e negou até mesmo conhecer Jesus. Alguns pensam que são grandes coisas que fazem os homens tropeçarem. Em geral, são as coisas menores que nos abalam mais. Isso demonstra a futilidade da autoconfiança. Pedro negou Jesus mais 2 vezes. Imediatamente o galo cantou. E ele saiu e chorou amargamente. Pedro foi abalado em toda a sua autoconfiança e achou que nunca mais poderia se levantar novamente. Tudo o que lhe restou, embora não tivesse consciência disso, foi o que lhe havia sido revelado pelo Espírito. Simão Pedro e Judas eram semelhantes de muitas maneiras, inclusive no fato de que ambos rejeitaram Jesus nos últimos dias cruciais de sua vida. Mas havia uma diferença fundamental entre eles. Judas nunca havia desejado conhecer Jesus da maneira que Simão havia desejado. Judas não estava fundamentado em Cristo. Parecia que ele amava Jesus, já que havia deixado tudo para segui-lo. Havia viajado em sua companhia constante e havia até permanecido sob o calor da perseguição. Ele havia expulsado demônios, curado os enfermos e pregado o Evangelho. Lembre-se que Jesus enviou os 12 para pregar, curar e libertar, e não os 11. Mas os sacrifícios dele não tinham origem no amor por Jesus, nem na revelação de quem ele era. Judas tinha sua própria agenda desde o princípio. Ele nunca se arrependeu dos seus motivos egoístas. O seu caráter foi revelado por declarações do tipo: que me quereis dar, e eu vos-lo entregarei. Mateus 26:14. Ele mentiu e bajulou para obter vantagens. Mateus capítulo 26, versículo 25. Ele tirava dinheiro do caixa do ministério de Jesus para seu uso pessoal. João 12, capítulos 4 e 6. E a lista continua. Ele nunca conheceu o Senhor, embora tenha passado 3 anos e meio em sua companhia. Ambos lamentavam o que tinham feito, mas Judas não tinha o fundamento que Pedro tinha. Por nunca ter tido fome por conhecer Jesus, Jesus não lhe foi revelado. Se Judas tivesse uma revelação de Jesus, ele nunca poderia tê-lo traído. Quando uma tempestade forte atacou sua vida, tudo foi abalado e soprado para longe. Veja o que aconteceu. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário das moedas de prata, retirou-se e foi enfocar-se. Mateus capítulo 27, versículos 3 e 5. Ele estava cheio de remorso e sabia que havia pecado, mas ele não conhecia o Cristo. Ele não tinha entendimento da magnitude daquele a quem havia traído. Ele apenas disse: traí sangue inocente. Se ele conhecesse o Cristo como Simão Pedro conhecia, ele teria voltado para ele e se arrependido, conhecendo a bondade do Senhor. Cometer suicídio foi outro ato de quem vive independente da graça de Deus. O abalo revelou que Judas não tinha fundamento, mesmo depois de seguir o Mestre por 3 anos. Inúmeros convertidos fizeram a oração de arrependimento, frequentaram a igreja, se tornaram ativos na obra e estudaram suas Bíblias. Tudo isso, porém, é feito sem uma revelação de quem Jesus realmente é, embora eles o confessem com os lábios. Quando uma decepção grave acontece, eles ficam ofendidos com Deus e não querem ter mais nada a ver com Ele. Deus nunca faz nada para mim, ouvi-os dizer. Tentei o cristianismo, mas a minha vida só se tornou mais infeliz. Ou,
Orei e pedi a Deus que fizesse isso, mas ele não fez. Eles nunca entregaram suas vidas a Jesus, apenas tentaram se alinhar a ele em busca de benefício próprio. Eles o serviram pelo que ele podia lhes dar. Eles se escandalizaram com facilidade. Eis a descrição que Jesus fez deles. São as pessoas que, ao ouvirem a palavra, logo a recebem com alegria. Entretanto, visto que não têm raízes em si mesmas, são de pouca perseverança. Ao surgir alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, rapidamente sucumbem. Marcos capítulo 4, versículos 16 e 17. Observe que ele diz que eles sucumbiram, se ofenderam, porque não tinham fundamento. Em que devemos estar arraigados? Encontramos a resposta em Efésios capítulo 13, versículos 16 a 18. Devemos estar arraigados e alicerçados em amor. O nosso amor por Deus é o nosso fundamento. Jesus diz: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. João capítulo 15, versículo 13. Não podemos entregar as nossas vidas a alguém em quem não confiamos. Não podemos entregar as nossas vidas a Deus se não conhecermos o bastante para confiar nele. Precisamos conhecer e entender a natureza e o caráter de Deus. Precisamos ter a certeza de que ele nunca faria nada para nos prejudicar. Ele sempre procura aquilo que sabe que é para o nosso bem. O que pode parecer uma decepção para nós, sempre cooperará para o nosso bem se não perdermos a fé. Deus é amor. Não há egoísmo ou mal nele. É Satanás quem deseja nos destruir. Em geral, vemos situações em nossas vidas através de óculos de curto alcance. Isso distorce a imagem real. Deus olha o aspecto eterno daquilo que nos acontece. Se olharmos as situações somente a partir do nosso ponto de vista limitado, duas coisas podem acontecer. Primeiramente, em meio ao processo de purificação de Deus, ainda seremos uma presa fácil para a ofensa, quer seja nos ofendendo com Deus ou com algum de seus servos. Em segundo lugar, podemos ser facilmente enganados pelo inimigo. Satanás usará algo que parece certo no momento, mas o seu plano final é usar isso para a sua destruição ou morte. Quando estamos firmados na confiança em Deus, não somos afastados dos cuidados do Pai. Não sucumbiremos à tentação de cuidar de nós mesmos. Dependendo do caráter de Deus. Uma das estratégias do inimigo para tentar nos afastar da confiança em Deus é perverter a nossa percepção do seu caráter. Ele fez isso no jardim com Eva ao perguntar a ela: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ele torceu a ordem de Deus a fim de atacar e distorcer o seu caráter. Deus havia dito: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículos 16 ao 17. Na essência, a serpente estava dizendo a Eva: Deus está retendo tudo o que é bom de vocês. Mas a ênfase de Deus foi: comerás livremente, mas Deus havia dado à humanidade todo o jardim para desfrutar e todos os frutos para comer, exceto um. A serpente estava torcendo o modo como a mulher via Deus, dizendo: Deus realmente não se importa com vocês. Qual é a boa coisa que ele está impedindo que vocês tenham? Ele não deve amar vocês como vocês pensam. Ele não deve ser um bom Deus. Ela foi enganada e acreditou em uma mentira sobre o caráter de Deus. Então, o desejo de pecar surgiu porque a palavra de Deus já não era vida, mas lei. E a força do pecado é a lei. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 56. O inimigo ainda opera desta forma hoje. Ele perverte o caráter de Deus Pai aos olhos de seus filhos.
Todos nós tivemos autoridade sobre nós, como pais, professores, patrões ou governantes que foram egoístas e que não tinham amor. Por serem figuras de autoridade, é fácil projetar a natureza delas no caráter de Deus, uma vez que Ele é a autoridade suprema. O inimigo distorceu com maestria o caráter do Pai, pervertendo a nossa visão dos nossos pais terrenos. Deus diz que, antes da volta de Jesus, o coração dos pais será convertido aos filhos. Malaquias capítulo 4, versículo 6. O seu caráter ou natureza será visto nos seus líderes, e isso será um catalisador para a cura. Quando sabe que Deus jamais faria nada para ferir ou destruir você, e tudo que Ele faça ou não faça na sua vida é buscando o seu melhor, você se entregará livremente a Ele. Você entregará a sua vida com alegria ao Mestre. Se você se entregou inteiramente a Jesus e está entregue aos seus cuidados, não pode se ferir ou escandalizar, porque você já não pertence a si mesmo. Aqueles que estão feridos e decepcionados são aqueles que foram a Jesus pelo que Ele pode fazer por eles, não por causa de quem Ele é. Quando temos essa atitude, nos decepcionamos facilmente. O egocentrismo faz com que tenhamos visão curta. Somos incapazes de ver as nossas circunstâncias imediatas pelos olhos da fé. Mas quando nossas vidas estão verdadeiramente em Jesus, conhecemos o seu caráter, compartilhamos da sua alegria. Não podemos ser abalados nem naufragar. É fácil nos escandalizarmos quando julgamos de acordo com as nossas circunstâncias ou ambientes naturais. Isso não é ver pelos olhos do Espírito. Em geral, Deus não me responde da maneira e no tempo que sinto que é absolutamente necessário. Mas quando olho para trás, cada situação entendo e posso ver a sua sabedoria. Às vezes, nossos filhos não entendem os nossos métodos ou a lógica que há por trás do treinamento que lhe damos. Tentamos dar explicações aos filhos mais velhos para que eles possam se beneficiar da sabedoria. Mas eles não podem não entender ou concordar por causa da sua imaturidade. Mais tarde na vida, eles entenderão. Ou talvez o motivo seja para testar a obediência, o amor e a maturidade deles. O mesmo acontece com nosso Pai no céu. Nestas situações, a fé diz: confio em ti, mesmo que eu não entenda. Em Hebreus capítulo 11, versículos 35 a 39, encontramos o registro daqueles que nunca viram o cumprimento de suas promessas dadas por Deus e que ainda assim nunca vacilaram. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Eles decidiram que Deus era tudo o que queriam, independente do preço. Eles creram nele, mesmo quando morreram sem ver as promessas cumpridas e não ficaram ofendidos. Somos arraigados e alicerçados quando temos esse amor e confiança intensa em Deus. Nenhuma tempestade, independentemente do quanto possa ser intensa, jamais pode nos abalar. Isso não vem da força de vontade ou da personalidade. É um dom da graça a todos que colocam a sua confiança em Deus, jogando fora toda a confiança em si mesmo. Mas para entregar-se inteiramente, você precisa conhecer aquele que sustenta a sua vida. A graça é dada aos humildes. Simão Pedro não podia mais se gabar de ser grande. Ele havia perdido a sua confiança natural e viu claramente a futilidade da sua força de vontade. Ele havia sido humilhado. Por isso, agora era o candidato perfeito para a graça de Deus. Deus dá a sua graça aos humildes. A humildade é um pré-requisito. Aquela foi uma lição forjada na consciência de Pedro, como ele escreveu em suas epístolas. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça.
1 a Pedro, capítulo 5, versículo 5. Pedro havia sido abalado a ponto de chegar à beira da desistência. Sabemos disso pela mensagem que o anjo do Senhor deu a Maria Madalena no túmulo. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vá diante de vós para a Galiléia. Lá o vereis como ele vos disse. Marcos capítulo 16, versículo 7. O anjo precisou mencionar o nome de Pedro. Ele estava a ponto de naufragar na fé, mas Deus ainda tinha estabelecido um fundamento nele. Ele não seria removido pelo abalo, mas fortalecido. Jesus não apenas perdoou Pedro, como também o restaurou. Aquele que havia sido abalado agora estava pronto para se tornar uma das figuras centrais da igreja. Ele corajosamente proclamou a ressurreição de Cristo, exatamente diante daqueles que eram responsáveis pela sua crucificação. Ele enfrentou o conselho, não uma serva, com grande autoridade e ousadia ao comparecer perante deles. A história relata que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo depois de muitos anos de fiel serviço. Ele insistiu que não era digno de morrer do mesmo modo que o seu Senhor havia morrido. Então eles o penduraram de cabeça para baixo. Ele já não tinha mais medo. Ele era uma pedra construída sobre o fundamento sólido da rocha. As provações dessa vida trarão à luz o que está em seu coração. Quer você esteja ofendido com Deus ou com os outros, os testes fazem com que você fique amargo com Deus e com seus irmãos, ou então que você se torne mais forte. Se você passar no teste, suas raízes se aprofundarão ainda mais, estabilizando você e o seu futuro. Se você fracassar, ficará ofendido, o que pode levá-lo a ser contaminado pela amargura. Senhor, eu te servi, então por quê? Quando eu era pastor, um impetuoso jovem de 14 anos, que era muito respeitado por seus amigos e líderes, estava no grupo jovem. Ele era um bom aluno e um atleta de talento. Zeloso pelas coisas de Deus, o jovem servia fielmente e era voluntário para todos os projetos. Ele fez uma viagem missionária conosco, testemunhando a quase todos que encontrava. A certa altura de sua vida, ele passava 4 horas diárias em oração. Ele ouvia muitas coisas do Senhor e a compartilhava com os outros. O que ele compartilhava era sempre uma bênção. Ele reconhecia o seu chamado para o ministério e queria ser pastor antes dos 20 anos. Ele parecia ser uma rocha inabalável. Eu amava aquele jovem, reconhecia o chamado de Deus para a sua vida e investia meu tempo nele. Eu só tinha uma preocupação. Ele parecia ter confiança demais em si mesmo. Eu queria dizer algo a ele, mas não tinha liberdade para fazer isso. Eu sabia que uma mudança aconteceria. Ele passou por algumas tempestades difíceis, mas ainda assim permaneceu firme. Às vezes eu questionava o meu discernimento enquanto via passar por graves provações. Alguns anos se passaram, ele se mudou e comecei a viajar em tempo integral, mas mantinha contato com ele. Sabia que passaria por um processo de quebrantamento. Isso precisaria acontecer, e embora eu não tivesse ideia de como seria, percebi que era necessário para que ele cumprisse o seu destino. Seria um processo semelhante ao peneiramento que aconteceu com Simão Pedro. Quando esse jovem tinha 18 anos, seu pai contraiu um câncer incurável. Ele e sua mãe jejuraram e oraram, crendo que seu pai seria curado. Outras pessoas se uniram a ele. Apenas alguns meses antes, seu pai havia entregado sua vida ao senhorio de Jesus. O estado de seu pai piorou. Eu estava ministrando em outra cidade, no Alabama, quando minha esposa me telefonou, encorajando-me a ligar para o jovem. Falei com ele e pude ver que ele precisava de alguém que o encorajasse. Dirigi durante toda aquela noite depois do meu último culto, chegando à sua casa às 4 da manhã. O estado de seu pai estava tão grave que os médicos haviam lhe dado apenas alguns dias de vida. Ele não podia sequer se comunicar. O jovem estava confiante de que seu pai se levantaria curado. Ministrei a família e parti várias horas depois. Na manhã seguinte, recebemos um telefonema dizendo que as coisas haviam mudado para pior. Lisa e eu oramos imediatamente. Quando fizemos isso, Deus deu à minha esposa uma visão de Jesus de pé ao lado da cama daquele homem, pronto para levá-lo para casa. 30 minutos depois, o jovem telefonou e nos disse que seu pai havia falecido. Ele parecia ser o mesmo jovem forte, mas aquele era apenas o começo. Naquela noite, ele ligou para alguns de seus amigos mais chegados para dizer que seu pai havia morrido. Quando eles atenderam o telefone, estavam chorando.
Ele se perguntou como eles já sabiam da notícia, mas eles não sabiam. Eles estavam chorando porque um de seus melhores amigos havia acabado de falecer em um acidente. Em um dia ele havia perdido seu pai e um amigo muito querido. O abalo havia começado. Ele ficou confuso, frustrado e chocado. A presença de Deus parecia tê-lo abandonado. Um mês depois, dirigindo para casa, o jovem se deparou com um acidente que havia acabado de ocorrer. Ele possuía treinamento médico em emergências e parou. Todas as pessoas em ambos carros eram amigos próximos deles. 2 morreram em seus braços, enquanto ele tentava ajudá-los. Meu jovem amigo havia chegado ao seu limite. Ele passou 3 horas na floresta orando e clamando a Deus. Onde está você? Você disse que seria o meu consolador, e eu não tenho nenhum consolo. Parecia que Deus lhe havia virado as costas, mas aquele, de fato, era a primeira vez que a sua própria força havia faltado. Ele ficou zangado com Deus, porque ele havia permitido aquilo. Ele não estava zangado com seu pastor, com sua família ou comigo. A sua ofensa era com Deus. Ele ficou consumido pela frustração. Deus havia falhado com ele nesta hora de grande necessidade. Senhor, eu te servi e deixei muitas coisas para te seguir, ele orou. Agora tu me abandonastes? Ele acreditava que Deus lhe devia algo, pois havia aberto mão de muitas coisas para servir. Muitas pessoas passaram por dores e decepções piores que essas, enquanto outras passarão por provações menos extremas. Muitas ficarão ofendidas com o Senhor. Elas acreditam que ele deveria levar em consideração tudo que fizeram por ele. Elas estão servindo a Deus pelos motivos errados. Não devemos servir ao Senhor pelo que ele pode fazer, mas sim por quem ele é e pelo que ele já fez por nós. Aqueles que se ofendem não entendem plenamente que grande dívida ele já pagou para que elas sejam livres. Elas se esqueceram de que tipo de morte elas foram libertas. Elas veem com os olhos naturais em vez de verem com olhos eternos. Aquele jovem parou de ir à igreja e começou a andar com uma turma errada, a frequentar bares e festas. Em sua frustração, ele não queria ter nada a ver com as coisas do Senhor. Ele queria evitar qualquer contato com Deus. Ele não conseguiu manter este estilo de vida por mais 2 semanas, pois seu coração estava profundamente convencido do pecado. Mas ele ainda se recusou a se aproximar do Senhor por 6 meses. Até então, os céus pareciam ser de bronze. A presença do Senhor parecia não estar em nenhum lugar onde pudesse ser encontrado. Mais de 1 ano se passou. Através de vários incidentes, ele viu que Deus ainda estava em operação na sua vida. Ele se aproximou de Deus, mas agora de maneira diferente. Ele veio em humildade. Depois que esse tempo de prova terminou, o Senhor mostrou a ele como jamais o havia abandonado. Quando a sua caminhada espiritual foi restaurada, ele aprendeu a colocar a sua confiança na graça de Deus e não na sua própria força. Eu me mantinha em contato com ele. 1 ano e meio mais tarde, ele me contou coisas que havia visto em si mesmo que nunca soube que existiam. Eu era um homem sem caráter e sem profundidade em meus relacionamentos. Fui criado por meu pai para ser forte por fora, um homem que venceu por seu esforço próprio. Eu jamais poderia crescer do modo como Deus queria. Sou grato pelo Senhor não ter me deixado naquele estado. Mas o que mais feriu meu coração não foi andar pelos bares bebendo, foi o fato de ter virado as costas para o Espírito Santo. Eu o amo tanto, minha comunhão com ele nunca foi tão doce quanto é agora. Sua vida foi abalada de várias formas. Sua autoconfiança foi eliminada, mas aquele jovem tinha um fundamento que Simão Pedro tinha e ele não podia ser retirado. Agora, em vez de edificar sua vida e seu ministério através do orgulho, ele os está construindo através da graça de Deus. As ofensas revelarão a fraqueza e os pontos frágeis de nossa vida. Em geral, o ponto em que pensamos que somos fortes é a área da nossa fraqueza oculta. Ela permanecerá escondida até que uma poderosa tempestade arranque aquilo que a cobre. O apóstolo Paulo escreveu: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nós gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Não podemos fazer nada que tenha valor eterno na nossa própria capacidade. É fácil dizer isso, mas ter essa verdade profundamente arraigada em nosso ser é outra coisa. Jesus não faria concessões à verdade para que pessoas não se ofendessem. O seu livro, A Isca de Satanás, realmente abriu meus olhos. Meu marido e eu trabalhamos no ministério e eu tinha a impressão de que estava bem com Deus. Mas ler A Isca de Satanás me mostrou que o rancor que tinha guardado contra minha tia há 15 anos estava me custando tudo. Como cristãos, somos ensinados a perdoar, mas eu nunca havia deixado essa verdade entrar em meu coração até que a sua mensagem me fez encarar essa mágoa específica do meu passado. R.M.
Tennessee.